Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria sempre, é uma satisfação enorme para nós darmos início ao Caminhando Juntos, desta feita, acompanhados de José Carlos da Silva e Sérgio Rodrigues, esses dois amigos, companheiros do Redenção. Tudo bem, Sérgio? Oi, Jaime, tudo bem? Tudo bem, Zé Carlos? Companheiros que estão conosco nesse estudo, possamos aproveitar esses momentos para caminharmos um pouquinho mais em direção ao conhecimento dessa doutrina tão esclarecedora e tão confortadora. E Zé Carlos? Tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime. É sempre um prazer renovado participar do Caminhando Juntos com Kardec e que esse nosso bate-papo seja, como sempre, né, continue sendo enriquecedor para nós e para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Nos assistindo. Nos assistindo, Porque nós, às vezes a gente ainda imagina que está nos semeando ideias, né? Então, queridos amigos que nos assistem, o nosso carinho, o nosso afeto, e vamos caminhar juntos, nós três, junto com o pensamento bom de vocês também, refletindo sobre essa matéria tão importante, que é a progressão dos espíritos. Isso abrange as questões 114 e, incluindo 114, vai até 127, depois tem anjos e demônios, que vai até 131. Vamos ver o que a gente pode fazer disso tudo. Claro que a gente vai pensar aqui algumas questões, porque o importante é nós despertarmos em vocês o interesse para ler essa obra, para ler esse tema que nós vamos tratar aqui, porque progressão dos espíritos. Antes aqui, no capítulo, Kardec fala sobre a escala espírita. Foi uma escala que ele estruturou, mas para efeito didático, né? E os espíritos são divididos em 3 ordens. A base, a terceira ordem, espíritos imperfeitos. A segunda ordem, bons espíritos. E a primeira ordem, espíritos puros. Os espíritos puros, não existe subdivisão. Agora, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos, há subdivisões aí, há classes, que nós não vamos tratar disso agora. Mas ele faz uma referência aqui e é bom que a gente entenda isso, né? Porque é possível que tenham pessoas que estejam assistindo falar, ouvindo falar de espiritismo pela primeira vez, né? Então a gente tem que considerar isso também. Bom, então vamos lá, meus amigos. Progressão dos espíritos. Questão 114. Para o nosso amigo Sérgio Rodrigues. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando, se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Vamos lá, Sérgio. Nessa questão já inicial do tema, os espíritos deixam bem claro a justiça de Deus, né? A imparcialidade de Deus. Quer dizer, ele cria os espíritos iguais e eles então não são bons nem maus pela sua natureza, pela sua criação. São eles mesmos, através da caminhada que escolhem, que vão se melhorando. Então, em se melhorando, eles passam de uma ordem inferior, de uma ordem menos elevada, para outra mais adiantada, seguindo aquela escala a que você se referiu já.
que está no capítulo anterior do Livro dos Espíritos, uma escala meramente didática para nos dar uma ideia da diversidade de característica dos espíritos. Tá? Então, são eles mesmos que se melhoram, são sempre os mesmos, partiram sempre do mesmo ponto inicial, não há privilégio na obra da criação. E à medida que se melhoram, então, é que eles vão realizando a sua evolução rumo à destinação final, que é a perfeição. Essa escala, para efeito didático, ela ajuda a gente a compreender melhor a questão. Agora é Zé Carlos. Zé Carlos, vamos lá. 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, muito importante, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Zé Carlos, tem coisas muito interessantes aí nessa resposta, né? Muito. Primeiro, reforçando aí a imparcialidade de Deus, quando nos cria simples e ignorantes, ou seja, sem tendências. Não existe tendências. As tendências que nós vamos desenvolvendo está justamente na relação direta das nossas experiências, como vamos lidando com essas questões, com essas experiências que a gente vai vivenciando. Então, resultado dessas experiências, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai evoluindo, e essas verdades, né, que no primeiro momento pode ser as verdades de hoje, pode até nem ser necessariamente as verdades de amanhã. Por quê? Porque nós muitas vezes ainda não temos a maturidade adequada para perceber a extensão da vida como um todo, né? É como está escrito, é uma evolução em que Deus até permite que experienciemos, passemos por algumas experiências justamente para nos impulsionar nesse nosso crescimento pessoal, né? E a verdade, ela é uma conquista, né? À medida que a gente vai se esclarecendo, que a gente vai desenvolvendo o nosso potencial intelectual, associado ao nosso desenvolvimento moral, esse conjunto nos faz gradativamente vislumbrar essa verdade, e que é um processo longo. Um outro aspecto também bastante interessante é a questão da submissão e a questão do murmurar sobre as provas, né, sobre as experiências. É bem verdade que aqueles que passam pelas suas experiências, mesmo tendo em algum momento, mediante as dificuldades, né, até uma tendência ao murmurar, porque aquilo, né, nós já conversamos um pouco sobre isso, é a questão até de sermos ainda, somos seres humanos ainda, então podemos sim, muitas das vezes, sinalizar a dor que sentimos, né? Agora, a pessoa que só vive murmurando, ela, em vez de avançar na solução desses problemas, ela acaba se agarrando a ela, né? Porque fica murmurando, fica como se tivesse ali curtindo aquela experiência, né? E isso acaba travancando um pouco a sua caminhada, né? Então, o importante não é aceitar no sentido de que Deus quis assim. Não é isso. Não é? Mas é o entender o processo e
perceber que aquilo faz parte do seu processo evolutivo, que pode também estar atrelado até uma consequência dos seus próprios atos. Então, isso aí acaba sendo uma forma até de nós revermos essas questões e gradativamente irmos nos melhorando. Então, só o fato da gente poder mudar um pouco esse foco e o entendimento disso, isso acelera um pouco mais o nosso desenvolvimento do que ficar só reclamando. Aqui, o Zé Carlos, quando ele diz, a cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Quer dizer, o conhecimento da verdade o leva à perfeição. Isso é o que o texto está nos fornecendo. Para aproximá-los de si. Então, o espírito, quando se torna um espírito puro, ele toma conhecimento de toda a verdade, né? Da verdade que o cerca, da verdade com relação a ele, com relação ao universo, com relação ao Pai, né? Acho muito interessante quando ele fala pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Quer dizer, que coisa extraordinária, né? Quer dizer, os espíritos, à medida que evoluem, que chegam à condição de espíritos puros, estão aí numa relação com Deus, né? Mais íntima, uma relação com Deus realmente muito importante, né? Porque é o ápice da evolução aí no nosso caso, né? Mas que quando ele diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é muito interessante, quer dizer, nós vamos adquirindo como espíritos que somos, né? Através da reencarnação, nós vamos adquirindo, tendo experiências e com isso adquirindo conhecimento e desenvolvendo, nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente falando. Lá, Sérgio, vamos na 115A. De acordo com isto, os espíritos se assemelhariam, na sua origem, a crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida. É uma pergunta. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender de sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Como é que você vê essa questão, Sérgio? Essa comparação, como diz a resposta, é uma comparação interessante, né? Comparando o processo de progressão dos espíritos com o das crianças, né? Naquela fase infantil. Ambos sustentam, né, a condição de simplicidade e de ignorância. Os espíritos, ao serem criados de modo absoluto, né? Ignorância e simplicidade absoluta. A criança, não. Nós sabemos que já traz consigo determinadas tendências, determinadas características. Mas na fase inicial, essas tendências, essas características, elas não aparecem, elas estão obscurecidas pela fragilidade do corpo. Então, é essa a fase que os pais têm que aproveitar para moldar a criança com um perfil no sentido do bem. Essa é a missão da paternidade, como dizem os espíritos, né? A paternidade, aí entendida no sentido amplo, envolvendo o pai e a mãe, é também uma missão. É uma missão importante. Os pais recebem o espírito para fazê-los pessoas de bem. Então, nessa fase infantil, a criança é como o espírito no momento da criação. Ela está como se estivesse num marco zero, porque as suas tendências, as suas características ainda não apareceram, né, não surgiram. Só com o tempo é que elas vão começar a serem reveladas, né? E como ele diz, a vida do homem tem um termo.
ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Quer dizer, o homem, né, o espírito, enquanto encarnado, ele tem um tempo, né, para progredir. Né? Ele recebe um corpo que tem um prazo de duração e é dentro daquela duração que ele vai ter que realizar um progresso. Ao passo que o do espírito é o infinito, ele vai ter que progredir e tem toda a eternidade para isso. Claro que quanto mais ele demorar a realizar esse progresso, mais difícil o progresso se tornará e mais penoso, né, será o caminho que ele irá trilhar. Então, essa comparação do espírito com a criança, ela é válida, é interessante, desde que a gente não perca de vista essa característica, né, que a criança ela não é simples e ignorante. Ela está simples e ignorante naquela fase infantil, em que o corpo não lhe permite revelar suas tendências. Ao passo que o espírito, não, ele é criado realmente na condição simples e ignorante, partindo de um marco zero. Né? É isso mesmo. Eu achei interessante, Sérgio, você falar na questão da educação para a formação de pessoas de bem, né? Porque a preocupação maior, claro, que os pais têm uma preocupação que os filhos construam a sua vida material, mas precisam atentar, em especial, para essa formação do homem de bem, da mulher de bem, porque é disso que nós estamos altamente necessitados, e é essa a proposta dos pais. Você falou muito bem também, e a doutrina coloca como missionária a condição de pai e de mãe, né? Condição missionária. Bom, exatamente, é também uma missão, e uma missão importantíssima, né? Porque se o objetivo do espírito estar aqui na Terra é realizar o seu progresso no campo dos valores verdadeiros, que são os valores espirituais, a missão de fazer com que eles se tornem pessoas de bem é fundamental, não importa, porque a questão material, como você disse, que os pais hoje têm a tendência de se preocupar, ter uma maior preocupação, elas são importantes, porque nós estamos na matéria, nós precisamos das coisas materiais, mas sem perder de vista que são valores temporais, que um dia nós perderemos, deixaremos aqui. O que temos que procurar nos aperfeiçoar são os valores definitivos, aqueles que nós não perderemos jamais e que levaremos depois que deixarmos o corpo. Isso. Zé Carlos, vamos lá, 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Sensacional isso, hein, Zé Carlos? É mesmo. Aliás, você sabe que a gente fica pensando, poxa, tem pessoas aí procurando em livros mediúnicos revelações extraordinárias, e quando a gente estuda a obra de Kardec, a gente vai descobrindo coisas que nos ajudam a viver melhor. E aí está o calcanhar de Aquiles, né? Fala, Verdade. Zé Carlos. Inclusive, tem pessoas até que procuram a casa espírita, às vezes, para soluções fáceis dos seus problemas, né, para que alguém determine ou diga que é assim ou assado, e que muitas das vezes não é. Né? A doutrina espírita, ela ajuda e muito, né? Nos alenta, nos conforta e nos dá um panorama de vida que nos ajuda no processo de entendimento, de evolução, a gente lidar melhor com essas questões da vida. Agora, veja bem que coisa interessante, né? Essa ideia desse Deus, que não é um Deus antropomórfico, né? A imagem do homem. É o que algumas religiões, às vezes, infelizmente, adotam, né? Essa visão antropomórfica de um Deus que é punitivo, de um Deus que condena e que dá, de certa forma, privilégios.
para uns e para outros. Quer dizer, agora, esse Deus que a doutrina espírita nos mostra, ele é um grande pai, né, que dá oportunidades a todos nós através de um mecanismo que também é muito fantástico, que é a lei da reencarnação, que nos possibilita, através, enquanto espíritos, como a gente está comentando, ter oportunidades. Então, ninguém vai ficar eternamente fadado, ou vai ficar fadado a um estado, a um marco quase que zero. Não, todos nós temos oportunidades de crescer. Agora, abraçar essas oportunidades é uma experiência nossa. E olha que, né, nessa relação com o mundo espiritual, os espíritos, os nossos benfeitores, nos ajudam muito. Mas a ação, a atitude e a responsabilidade por isso, e, consequentemente, também o mérito por isso, é nosso. Né? Acho interessante aqui, só para... Não é complementando o que você disse, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Quer dizer, o processo evolutivo, as leis de Deus estão funcionando sempre. Quer dizer, o progresso, ele é contínuo, ele não para. A lei do progresso funciona sempre. Deus não só criou o universo e a vida, mas criou leis imutáveis para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso, né? Isso é interessante, que quando ele fala, não, todos se tornarão perfeitos. Uma vez, num grupo de estudos do Redenção, o primeiro grupo, o grupo inicial mesmo, né? Então, tem pessoas que vêm de outras religiões, né? Ali iniciando a compreensão do Espiritismo, quando foi tocado nessa questão, que todos chegarão à condição de espíritos puros um dia, né? Através da reencarnação. Ela disse, não, mas espera aí. E na ocasião, estava no noticiário um irmão nosso que, infelizmente, assumiu um caminho de dificuldades na área do tráfico e cometeu crimes e tudo. Então, ela citou, mas esse também vai. Aí foi dito, vai sim, todos vamos, através da reencarnação, nós vamos nos transformando, nos melhorando, e um dia vamos chegar à condição de espíritos puros. A fatalidade está aí. Agora, chegar mais rápido ou não vai depender de nós. Mas vamos em frente. Sérgio, depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente eles a alcançam mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Interessante, né, Sérgio? Sem dúvida. Deus traçou a destinação, né, a meta que nós temos que alcançar, mas deixou por nossa conta, por conta das suas criaturas, escolherem o caminho para chegar até lá. Então, nós podemos, através do livre-arbítrio de que somos dotados, fazer as nossas escolhas livremente. E conforme essas escolhas, nós alcançaremos essa meta mais ou menos rapidamente. Como costuma-se dizer comumente, Deus não tem pressa, né? Ele criou suas leis, elas são definitivas, são perfeitas e terão que ser atendidas. Agora, cabe a nós escolhermos como a atenderemos, né? Uns caminham mais depressa, escolhem mais cedo o caminho reto da perfeição, né? O caminho reto, trilham uma estrada mais pavimentada. Outros escolhem o caminho mais difícil, né? Praticando atos, perseverando no mal, prejudicando seus semelhantes. Então, esses terão que trilhar um caminho mais longo, mais sofrido, e demorarão mais a chegar à reta final.
Então, a submissão à vontade de Deus, como os Espíritos se referem aqui, nós devemos entender como a compreensão à sua lei, a aceitação à sua lei e ao cumprimento dessa lei. São aquelas leis morais que Kardec explica na parte terceira do Livro dos Espíritos. E eles concluem aqui com uma comparação também bastante fácil de nós entendermos, né? Uma criança dócil, quer dizer, uma criança que aceita os ensinamentos dos pais, os ensinamentos que aprende na escola, ela se instrui mais depressa do que aquela que é recalcitrante, aquela que está sempre contestando, que não aceita as instruções que recebe. Quer dizer, então, a progressão, o tempo que vai demorar, depende de nós, né? O tempo que nós vamos levar para alcançar essa destinação. Cabe unicamente a nós. Deus deixou unicamente por nossa conta. O Sérgio, essa questão de contestar, às vezes, ela indica, por parte da criança, uma certa iniciativa, né? Desde que não ultrapasse os limites da urbanidade ou coisa no sentido, né? Que às vezes a criança questiona porque quer saber, né? Determinadas coisas, né? Então, eu vejo essa questão com um certo carinho com relação à criança. Mas é muito interessante quando ele diz, né? Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde, porque às vezes a rebelde passa pelas coisas, mas não para, não sente, não vivencia, né? Ela passa e depois ela, pela rebeldia, né? Ela volta atrás e às vezes até se arrepende do que fez, do que falou, né? Mas vamos lá para o Zé Carlos agora. Os 118, Zé Carlos. Os espíritos podem degenerar? Zé Carlos? Aí, como resposta, né, Jaime, não. Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isso é muito importante que a gente entenda essa questão, né? Exatamente. Mais uma vez aí está de forma explícita a bondade de Deus. Ao contrário, às vezes, de alguns pensamentos, algumas escolas religiosas acreditam até que o espírito possa retrogradar, e isso, dentro da visão da doutrina espírita, acompanhando uma certa lógica pela própria, dentro da lei do progresso, isso não é possível. É possível, sim, estacionar. Isso está na questão ou da invigilância ou da própria rebeldia desse espírito em tomar iniciativas para mudar o seu estado, né? Obviamente que aí existe no processo de vida, nas suas experiências, uma série de mecanismos para despertá-lo, tá? Às vezes ele vai ter que experimentar a dor, né, como uma forma de alertá-lo, de despertá-lo, para que ele possa rever as suas decisões, a sua visão, enfim. Isso está na relação direta das experiências que ele já teve em outras existências, somos espíritos, né, e como ele vem acompanhando. E não só no mundo, não só enquanto ser encarnado, mas esse processo também pode se dar no plano espiritual, nesse intervalo entre uma reencarnação e outra, que muitas vezes ele tem também novas oportunidades de fazer reflexões, de rever e traçar, pelo menos intimamente, novas propostas. Claro que a vivência dessas escolhas vai depender aí de uma ordem e da visão dos espíritos superiores na condução dessa nova oportunidade de vida que ele vai ter. Você falou uma coisa importante. Veja, os espíritos, em outra oportunidade, eles dizem que no mundo espiritual nós evoluímos, nós aprendemos coisas. Agora que o teste é aqui. Nós vamos testar o aprendizado aqui.
vivenciando aquilo que aprendemos na nossa relação com o outro, né? Aí é que está toda a questão. Bom, ele diz que, eu acho muito interessante dizer que o espírito não retrograda. É. Nós não perdemos, como espíritos, as conquistas que realizamos. Nós não perdemos. Ele não retrograda. Agora, Assim como não 119, existem as Sérgio. pernas eternas, né? Não, é só fazer Se o espírito pudesse retrogradar, a evolução seria interminável, né? Não É isso chegaria aí. nunca. Ele numa existência caminharia um pouquinho, aí na outra voltava, ia ficar naquele vai e volta, né? É, Então, isso é realmente fruto da bondade e da justiça de Deus. E isso. quando a gente fala em evolução, como você disse, no mundo espiritual também nós podemos progredir. Eu lembro sempre como exemplo o caso de André Luiz, né, que deixou essa última existência aqui na Terra numa condição espiritual, segundo ele próprio, não muito boa, não muito confortável, e hoje é esse espírito notável, né? Esse cientista do mundo espiritual, né? Participando de experiências, Então, no mundo espiritual, nós também temos essa possibilidade. Nós saímos daqui bonzinhos e chegarmos no mundo espiritual piorarmos. Isso não existe. O que a gente pode é tentar cada vez mais se melhorar. Mas cada conquista que nós realizamos, como diz aqui a resposta, nós não a perdemos, não a esquecemos. É uma conquista definitiva que incorporamos para sempre ao nosso patrimônio espiritual. Isso. Com relação a André Luiz, considero eu, né, que é um aprendiz da vida, né? É um aprendiz como nós, né? Despertou no mundo espiritual para a verdade, né? Foi socorrido, viveu 8 anos no umbral, teve dificuldades, né? Aqueles instrutores ajudaram muito para que ele pudesse produzir essa obra que nós temos aqui. Porque quando se fala na obra de André Luiz, não é ele, André Luiz, é uma equipe de espíritos trabalhando para que esse conhecimento chegasse, né? Porque há uma preocupação muito grande com a idolatria, né? Idolatria a espíritos, a médiums. Bom, mas vamos continuar. Agora só para concluir esse assunto, é importante porque alguns companheiros nossos, né, quando a gente fala que André Luiz ainda é um espírito que está a caminho, né, da perfeição, ainda está longe de chegar. Você fala, mas você está desmerecendo o André Luiz. Não é questão de desmerecimento. O que a gente não pode, como você falou, é idolatrar, né? Achar que ele é um espírito completo, perfeito. Não. O que eu quis dizer é a diferença da sua condição atual para a condição com que ele desencarnou, aqui da última vez que esteve na Terra. A evolução dele é patente, né? É gritante, mas ainda está muito longe da perfeição, evidentemente. Ainda vai ter que reencarnar algumas vezes, né? E, Sérgio, veja, na questão 116, eles dizem, eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos, quer dizer, a evolução demora. Então, entendamos. André Luiz desencarna. Na Terra, ele tinha sido um médico com interesses mais pessoais, né, do que caritativos ou coisa do gênero. Desencarna, fica 8 anos em dificuldades no umbral. Quando ele desperta, é que ele é recolhido, né, por Clarence e sua equipe, sob a supervisão da mãe dele, que estava no mundo espiritual. E veja bem, como eles dizem aqui que eles mudam de uma ordem, mas isso demora, então ele não podia dar um salto dessa condição para um espírito extraordinariamente evoluído. Não é possível. É a própria doutrina que nos está colocando isso. Agora, a obra que existe é uma obra que não é de um espírito, é uma equipe de espírito. Ele está vindo como ponta de lança dessa equipe.
E ele está aprendendo com isso, né? Ele mostra na obra, inclusive, que os instrutores dizem para ele isso, dizem para ele aquilo, mostrando para ele o caminho. Então, olha, vamos tirar essa pecha de santo do André Luiz, não vamos colocar essa responsabilidade nos ombros dele. É um amigo que está trabalhando, né, para nos esclarecer e nos orientar também. Mas continuando, é Sérgio agora, né? Isso. É. É 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Considerando-se que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são mestres. A primeira é ilimitada e nem sempre permite que se suba todos os graus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. O que você tira disso, Sérgio, para a gente? Tem bastante coisa aí para a gente refletir. Muito, muito. Em primeiro lugar, Deus podia criar a gente, nos criar isento de provas. Podia. Ele é onipotente, né? Ele podia criar todo mundo já prontinho, acabado, perfeitinho, para gozar de todas as delícias que a perfeição pode nos proporcionar. Mas aí, como diz a resposta dos espíritos, que mérito nós teríamos para gozar dessa perfeição? Né? Então, Deus quer que a perfeição seja uma conquista, não algo que caia no nosso colo sem nenhum esforço, sem nenhuma luta, sem nenhum trabalho. Além disso, tem um outro aspecto também importante, que é a questão da desigualdade, da diversidade entre os espíritos, que é necessária para a existência, né, dos planetas, do universo, para a obra da criação, melhor dizendo, né? Então, cada espírito desempenha uma missão conforme a sua condição evolutiva o permite. Quando nós estudamos o capítulo da ocupação e missão dos espíritos, nós vemos lá que todos temos missões, todos somos missionários. É claro que é preciso entender essa expressão, missionário, não como alguém, né, que vai operar uma transformação no universo. Somos pequenos missionários, né? Recebemos a nossa tarefa, somos tarefeiros. Talvez seja uma expressão mais apropriada, né? Conforme o grau em que nós nos situamos no momento. Então, todos são importantes. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, na questão dos empregados de uma empresa, tanto é importante aquele que é encarregado de fazer a limpeza, que é uma função que não exige uma capacitação intelectual muito grande, como é importante aquele que administra a empresa, né? Precisa estar preparado com conhecimentos técnicos, né? Então, todos têm a sua função. Se todo mundo fosse intelectualmente muito elevado, essas tarefas de menor dificuldade não teria quem as executasse. Então, a sabedoria de Deus, ela se revela nos mínimos detalhes, né? Até nisso a gente vê como nada é por acaso, né? Tudo foi bem estudado, bem planejado, bem calculado, né? A obra saiu perfeita, né? Como diz o Boff, o artista, ele é perfeito, ele fez uma obra perfeita.
Então, isso se destaca nessa questão. Então, para nós termos mérito de conquistar essa perfeição, e até para valorizarmos a perfeição, porque se nós já recebêssemos tudo pronto e acabado, nós não saberíamos nem dar valor a essa perfeição. Né? Como é o caso da pessoa, aquele que é rico, é milionário, ele não dá valor às coisas, né? que tem, ele pode comprar tudo que ele quiser, ele compra um carro, o carro ficou ruim, bateu e tal, ele vai lá e compra outro. Já aquele que com sacrifício, há anos, junta seu dinheirinho para poder comprar uma televisão, para poder comprar o carro, ele vai valorizar aquele bem, porque ele sabe o quanto aquilo lhe custou. A mesma coisa é a perfeição. Quando nós chegarmos a essa condição de espíritos perfeitos, nós vamos olhar para trás e vamos ver o esforço, o trabalho, o quanto nós tivemos que lutar para chegar àquela condição. E vamos, sim, valorizá-la muito, diferente do que se nós recebêssemos de presente sem nenhum tipo de esforço. É isso mesmo. Eu poderia fazer um adendo, assim, uma parte. É interessante observar que tudo obedece uma lógica, uma escala, um desencadeamento para que o processo se dê, né? Quando aí eu fiquei pensando, quando um pai e uma mãe superprotege seu filho, afastando dele toda e qualquer dificuldade, tentando até fazer pelo filho aquilo que o filho deveria fazer, buscando facilidades, o projeto de vida dessa criança vai ser desastrosa no futuro. Tranquilo. Né? Quando a gente vê pessoas que começam de forma escusas a ganhar oposições ou tarefas que muitas das vezes nem são competentes para assumir, é desastroso. E responsabilidade... E nós estamos assistindo isso, hein? Exatamente. Então, quando algumas pessoas são guindadas a papéis importantes, que vai ter reflexo em toda a sociedade, e que não são habilitadas, competentes ou preparadas para isso, o reflexo é sempre desastroso. A gente vê isso no dia a dia. Então, isso vai desde o processo de educação até as grandes organizações ou a estrutura da sociedade, abala a sociedade. Ô Zé Carlos, foi bom você levantar essa questão, porque, veja bem, nessa pandemia, quantas famílias enlutadas, quanto sofrimento daqueles que estão nas UTIs dos hospitais e determinada autoridade tão importante do nosso país, falando verdade mesmo, o presidente, isso aí não é escondido, não. Ele fala na televisão, os meios de comunicação publicam. Ele falando em mimimi, que isso, gente, é sofrimento, é dor, nós temos que ter compaixão, nós temos que ter a misericórdia com o outro, que isso? Como é que eu posso fazer gozação, brincadeira com alguém que está sofrendo a perda de um ente querido e uma perda em situação que está sendo promovida pela falta de operância governamental também, né? Infelizmente. Responsabilidade. Você quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, você resumiu aí bem a questão, né? E eu acho que é importante se personalizar a culpa, sim. Porque os meios de comunicação, eles dão as notícias, mas eles não demonstram a responsabilidade, né? A coisa fica no ar. Ah, não tem vacina. De quem é a culpa? Ah, não sabe. Aí joga uma culpa para cima do outro. Está havendo aglomeração, aumentando o contato. De quem é a culpa? Não sabe. Então, é preciso, sim, estabelecer responsabilidade e que cada um arque com a sua responsabilidade, né? Agora, o cidadão aí, ele é absolutamente inconsequente, irresponsável. Para ele, tanto faz como tanto fez. Ele sabe que, por enquanto, não vai lhe acontecer nada, dificilmente vai acontecer realmente. Então, ele segue nessa sua batida, nessa sua escalada de absurdos. E o que é pior, ele encontra eco em grande parcela da população, que acha isso engraçado, né? Acha isso muito bonito. Quando ele falou essa questão aí de que se vou ficar chorando a vida inteira, a gente vê aquela claque ali, que deve ser paga para isso, não é possível que alguém faça
um papel deprimente daquele, sem ganhar nada, achando graça, dando gargalhada. Então, fica uma situação muito difícil. É uma luta complicada, mas que os que já têm alguma consciência não podem desistir, né? A gente tem que continuar insistindo e divulgando cada vez mais, mostrando de quem é a responsabilidade. E lembrando, vamos vacinar, vamos nos vacinar. Eu já tomei a primeira dose e é preciso que nos vacinemos. Acompanhemos a ciência, porque, vem cá, o espírita que não acredita na ciência, ele tem que rever o seu conhecimento espírita. Tem que rever. Porque espiritismo tem 3 aspectos: ciência, filosofia e moral. Agora, Kardec chega a dizer, se a ciência demonstrar que um dos princípios espíritas está equivocado, que nós fiquemos com a ciência. É isso mesmo. Agora, vou eu agora seguir a orientação de uma pessoa que não é médica. Essa pessoa não é médica, essa pessoa não tem formação na área, não tem habilidade nem para tratar com quem sofre a perda de um familiar. Que isso? Eu quero uma vida melhor para mim, para os meus, para o povo brasileiro, para a humanidade, para todos nós. Vamos em frente. Questão 120, Zé Carlos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Pela fieira do mal. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. É a ignorância que produz o mal. Aí, Zé Carlos. Tá Exatamente, né? Uma pergunta objetiva, uma resposta, a princípio, pequena, mas que tão importante, né? Então, isso vai ao encontro que Deus nos criou ignorantes e que sem tendências, e essa condução nossa pela vida pode nos levar a essa ignorância que ele está fazendo, que ele está se referindo, que é por desconhecimento, por falta ainda de maturidade, continuar ou fomentar atitudes que demonstrem a ele uma tendência ao mal. Às vezes a gente vê na vida de relação umas coisas interessantes, né? Nas relações mesmo. Às vezes uma pessoa tem um comportamento e, de repente, por um motivo qualquer, movida até por impulsos dessa pessoa, ela se mostra de uma maneira totalmente diferente. Aí as pessoas falam, mas eu nunca pensei que aquela pessoa fosse assim. Não, ela é assim, é o que ela traz em essência que vai direcionar o seu comportamento, né? Então, é o que nós trazemos em termos de conquista. Se persistirmos na ignorância, estamos, sim, muito perto de atitudes que podem causar mal ao outro, agora sempre entendendo o seguinte, que se as minhas ações, né, que é reflexo daquilo que eu elaboro mentalmente e que é movido pelo meu sentimento, isso traz uma repercussão ao meio? Traz, mas traz responsabilidade para mim. Então, a gente que procura ter esse esclarecimento precisa se educar intimamente para se afastar dessas tendências, porque a lei natural de causa e efeito vai trazer reflexos no nosso cotidiano, na nossa vida. Em vez de seguir homens, vamos seguir o ensinamento de Jesus, que eu acho que fica bem melhor, né? Nossa! Porque, infelizmente, esses que estão promovendo essa violência moral falam em nome de Jesus também. Mas, vamos lá, Sérgio. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Vai lá, Sérgio. Mais uma vez destacando a questão do livre-arbítrio, né? Deus criou todos iguais. Aqueles que são maus é porque fizeram essa opção, né? Usaram o seu livre-arbítrio nesse sentido. Mas eles não têm, né, não são maus devido à criação.
Eles têm, nós somos criados com aptidão tanto para o bem como para o mal, como diz a resposta dos espíritos. Agora, aqueles que optam pelo caminho do mal, então, se assim se tornam por vontade própria. Não é porque Deus quis, Deus os criou mal, né? Com tendências ruins. Não, Deus não cria ninguém com tendências, como diz aí, já repetiu aí, já enfatizou, várias respostas do Espírito já enfatizaram. Cria simples ignorância e ignorante. As tendências somos nós que construímos com as nossas escolhas, com o caminho que tomamos em direção ao nosso futuro, né? Isso mesmo. Então, aqueles que são maus, que seguem o caminho do mal, seguem porque assim o querem, assim desejam, escolhem. E, igualmente, aqueles que seguem o caminho do bem também o fazem por opção, né? E nós precisamos definir de que lado estamos, né? Exato. Nós não podemos mais ficar em cima do muro, não. Chega de espírita estar em cima do muro. Espírita bonzinho, olha, destruiu o movimento espírita. Nós estamos com um movimento espírita acéfalo, um movimento espírita atualmente sem lideranças efetivas, justamente por essa questão de querer ficar em cima do muro, né? Infelizmente. É o medo de desagradar, né? Isso! Falou, Sérgio, com medo de desagradar. Acendendo uma vela, como se diz comumente, uma vela para Deus, outra para o diabo, fosse conquistar todo mundo, conquistar os adeptos de Deus e os adeptos do diabo. E não é assim que acontece, como nós estamos vendo aí, né? Claro, claro. Bom, 122, Carlos? Sim. Como pode os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? A resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. É importante isso. Já não haverá liberdade se a escolha for determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Aliás, falando sobre virtude, nesse mesmo livro, os espíritos dizem que é virtude, há virtude quando nós resistimos ao arrastamento das nossas próprias más inclinações, né? Vai lá, Zé Carlos. E é exatamente isso, Jair. Isso. A gente, às vezes, vê no comportamento humano mesmo, a pessoa tomar atitudes e alguém tenta justificar assim, não, mas também a gente tem que considerar o meio que ele vive, a influência do meio. Ora, muitos de nós têm o hábito de ceder às tendências do meio, mas porque também tem os seus interesses. O Sérgio, quando coloca lá acender a vela para Deus e para o diabo, é aquilo. Para uns, ele quer passar de bonzinho, mas ele também tem algum interesse ali, né? A gente pode até entender que o meio pode ter uma influência muito forte, mas a gente cansa de ver pessoas que, às vezes, vivem em condições muito difíceis e são pessoas corretas, pessoas trabalhadoras, honestas, apesar do meio em que vive, né? Apesar do ambiente que vive. Então, essa questão do mérito está justamente nesse esforço que cada um faz para vencer as más tendências, vencer as suas tentações. Então, as escolhas são nossas. Agora, o mérito maior está quando a gente consegue vencer aquelas tendências ou tentações que têm uma influência muito grande sobre nós. Isso demanda de um esforço, demanda. Mas a gente tem aí os recursos, né, da própria prece, pedindo através da prece ajuda, né, para que nos fortaleça, enfim. E não entrar num processo de cadeia de interesse.
porque senão a gente pode acabar se perdendo. Isso aí. 122A. Sérgio, de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se sentem felizes por fazerem sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. A gente pode, Sérgio, chegar à questão B também. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos maus desistem de obsidiá-lo. O que você poderia nos falar, Sérgio? Essa questão também é abordada em outro ponto do Livro dos Espíritos, com muita clareza. E até na Gênesis também, quando Kardec trata da obsessão, né? Isso. Ele mostra que na Terra, a Terra está povoada por espíritos ainda muito imperfeitos, né? É a natureza do planeta. Espíritos ainda impregnados do mal, né? Espíritos que perseveram no mal, que se satisfazem com o fazer sofrer os seus semelhantes. Então, essa influência ainda vai nos perseguir durante muito tempo. Nós ainda vamos estar sujeitos a ela. Agora, nós temos o livre-arbítrio, né? Mais uma vez destacamos. Então, as escolhas serão sempre nossas. Nós não podemos desculpar nossas faltas, nossos equívocos, atribuindo aos espíritos maus que nos influenciaram. Eles nos influenciaram, mas a decisão final é nossa. Espírito, por pior que ele seja, né? Por mais dedicado à prática do mal, ele não vai nos pegar e nos levar não vai nos conduzir à prática de um determinado ato negativo, que vai prejudicar o nosso semelhante. Ele vai nos fazer tentar incutir no nosso pensamento essa prática, mas a decisão final é nossa, né? Por isso, Jesus ensinou na oração dominical, né? Rogar ao Pai que não nos deixe de cair nessa tentação, nesses momentos de tentação. Eles virão, eles povoarão a nossa mente, mas nós temos que saber distinguir o que nos serve do que não nos serve, né? E tomar a decisão mais adequada. Porque receberemos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. E se nós plantamos laranja, nós não vamos poder colher banana. Né? Isso. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Quem planta ódio, você falou bem, Sérgio, e quem planta ódio, né? Quem planta desavença, quem planta discriminação, quem planta homofobia e coisas do gênero, vai receber o quê, né? Bom, então, por isso que o processo obsessivo, como em qualquer relação, é via de duas mãos. Isso. Né? Bom, mas vamos lá. Agora, Zé Carlos. Sobre sua origem. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. É verdade. Inclusive, isso já estava na outra questão, mais ali atrás. Exatamente, já que Deus nos criou simples e ignorantes, a condução da nossa existência é guindada pelas nossas escolhas e pelo que a gente cede de alguns impulsos também. Consequentemente, né, na vida, a gente também vai recebendo os efeitos das nossas ações. E a vida é aquilo, né? São eventos que a gente passa, então a gente ensaia determinadas coisas, então em algumas coisas a gente erra, em outras coisas a gente acerta, e gradativamente a gente vai ajustando o nosso comportamento. Claro que muitas dessas experiências nós vamos cometer erros, e às vezes erros importantes, mas veja bem,
até mesmo considerando isso, nós não estamos desamparados, porque a gente também não deve entender que Deus nos cria e nos deixa largados ao léu, né? Quer dizer, existe toda uma sistemática de relação entre a vida material, a vida espiritual, em que temos aí também o amparo daqueles que são simpatizantes a nós, até por questões de vivências em outras reencarnações, né? Pelos afetos que conquistamos, claro, conquistamos desafetos, por isso aí o próprio processo obsessivo se instalar, né? Mas, veja bem, às vezes a justiça de Deus é tão profunda que a nossa ignorância não nos permite alcançar essa mecânica, né, tão grandiosa que é de Deus. E estamos fadados à felicidade. Então, só isso já quebra essa possibilidade de entender que Deus nos criou uma tendência. Isso não existe. E eu vou aproveitar, fugir aqui um pouco. Sérgio, você acredita nessa evolução em linha reta de Jesus? Pô, mas que pergunta fácil. Mas, Sérgio, nós precisamos de sair de cima do muro. Vamos encarar a verdade, né? Não, eu vou dizer realmente. Eu acho o seguinte: nós não conhecemos a trajetória evolutiva de Jesus. Isso. Agora, ao contrário do que algumas religiões ensinam, ele não é um filho preferido de Deus, um ser privilegiado, foi criado desde o início perfeito, né? Então, eu prefiro acreditar, né? Pode ser que um dia nós venhamos até conhecer a trajetória evolutiva dele, até porque ela se deu há mais de 4 bilhões de anos. Isso. Quando a Terra foi criada, ele já era um espírito puro. Então, não temos como ter registro dessas circunstâncias, né? Então, eu acredito, né, a minha convicção é que, como ele foi criado igual a todos nós, porque na criação não há privilégio, ele enfrentou as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando. Ele teve seus tropeços, cometeu seus equívocos e superou todos, chegou a essa condição de espírito notável que nós conhecemos, né? Aliás, ele próprio fala isso, né? A passagem no Evangelho diz: eu venci o mundo. Quer dizer, o que simboliza isso? Vencer o mundo. Vencer as dificuldades que o mundo se lhe ofereceu para ele poder evoluir, né? Então, eu acho que, até porque se nós admitirmos que ele já foi criado perfeito, como as religiões admitem, nós estamos tirando o mérito dele. Isso mesmo, é isso mesmo. Tirando todo o mérito dele. Se ele foi criado perfeito, qual é o mérito que ele tem? Nenhum. Nenhum, né? Então, o mérito dele está justamente em ter vencido o mundo, como ele diz, e chegar dessa condição notável que nós conhecemos. Então, a minha visão é essa. Agora, essa questão se a evolução foi reta ou se foi com curvas, isso aí eu acho que é uma questão, não tem muita importância, né? Eu acho que admitir que ele evoluiu em linha reta é que ele não passou por dificuldades. Não teve erro nenhum. Não teve erro nenhum. Né? Pois é. Que mundo é esse que ele venceu? Isso. Porque ele nem precisava ter reencarnado. Ele nem precisava ter reencarnado e ter sofrido tanto. Mesmo porque é bom que a gente entenda que, diante da doutrina espírita, a gente não pode falar reencarnar com relação a Jesus. A gente tem que falar encarnar. Porque, segundo a doutrina, ele encarnou aqui uma única vez. Agora, as doutrinas espiritualistas é que falam que ele teve aqui em outras épocas, com outros nomes, mas isso não é doutrina espírita. A doutrina espírita nos mostra que ele estiver aqui, esse espírito esteve aqui encarnado como Jesus de Nazaré, a única vez, né? E ele é um espírito extraordinário. Fala, Sérgio. Reencarnar, que eu interpreto aí no caso, é com relação à sua vida, à sua condição como espírito. Isso. Ele teve inúmeras reencarnações. Né? Isso. Não foi aqui.
Mas com Agora, relação... aqui na Terra foi a única. Porque Isso, quando ele isso, esteve aqui, ele veio numa missão divina, ele já era um espírito puro, como disse isso, a Carla, ele não precisava encarnar mais, né? Ele não tinha isso. mais o que depurar. Então, agora, dizer que ele nunca teve erro nenhum, que ele evoluiu em linha reta, a chamada linha reta, É, mais especulação, uma isso coisa aí é mais idolatria. isso é para os místicos e aqueles que gostam Isso. de mito, aqueles que gostam de correr atrás de mito. Jesus, para mim, não é mito, ele é mestre mesmo. Ele é o Senhor da vinha. Ele é aquele que nos indica o caminho. Nesse registro de João, ele diz: a todos vós que passais por aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus amigos, vamos ter bom ânimo, como Jesus teve. Se ele venceu o mundo, se ele venceu todas essas experiências e um dia chegou à condição de espíritos puros, nós um dia chegaremos também. Porque o Pai Exatamente. é de amor, misericórdia e sabedoria. Bom, nós vamos terminando, porque o tempo não nos permite continuar. Não vamos chegar na parte de anjos e demônios, mas de outra feita a gente corre, mas porque o importante, entendo eu, é nós contextualizarmos esse ensinamento diante da atualidade que estamos enfrentando. Senão, se ficarmos só repetindo o que está aqui, sem trazer, né, o que isso que está aqui pode nos ajudar a ultrapassar esses momentos difíceis que estamos passando, eu acho que não adiantaria muito estar aqui falando, né? O que a gente fala é para tentar, de alguma forma, juntos, né, nos esclarecermos, aprendermos um pouco mais, sermos diminuirmos o tamanho do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para buscarmos aprender. Bom, então vai lá, Zé Carlos, as suas conclusões finais e as suas despedidas. Aí fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, né, de estarmos juntos, caminhando juntos, né, eu, você, Sérgio, é sempre um prazer, e dizer, né, que o mundo também é reflexo das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, nós devemos dar movimento a tudo isso que nós estamos discutindo, né? Fazendo com que esses ensinamentos saiam de um livro, mas se transformem em ações, com responsabilidade, né? Entendendo que tudo que fizermos vai ter reflexo. Então, movido por esse conhecimento que é tão importante, que a gente possa continuar caminhando, seguindo os ensinamentos de Jesus. Um grande abraço a todos. Sérgio? Também gostaria, mais uma vez, de agradecer a nossa casa, essa oportunidade de participar desse momento tão importante, tão significativo. E essa questão que o Jaime se referiu, da gente trazer situação cotidiana, não para estabelecer aqui um debate sociopolítico, mas Kardec recomendou, né, no projeto 1868, que as casas espíritas trouxessem notícias, situações do cotidiano e debatessem nas reuniões espíritas à luz dos ensinamentos doutrinários. Senão, como o Jaime falou, isso vai ficar um caldo de cultura que não vai ter nenhuma utilidade prática, né? Então, nós temos, sim, que refletir a situação atual, né, à luz do que a doutrina espírita nos traz. Sempre com esperança e com certeza de que a coisa vai caminhar no sentido do aperfeiçoamento, como a doutrina nos ensina, o que é extremamente consolador. Então, mais uma vez, muito obrigado aos companheiros que estão nos acompanhando e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradeço muito a companhia do Zé Carlos, do Sérgio, o quanto a gente aprende nessa conversa.
a gente aprende novos vieses aí do entendimento de da proposta espírita, né? E eu vou concluir repetindo João, o registro de João. Todos vós passais por aflições, disse Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos assumir essa filiação divina e vamos trabalhar por um mundo melhor, onde o sofrimento alheio seja respeitado, não seja visto como mimimi, com chacota, a dor alheia seja pensada, aqueles que sofrem sejam acolhidos e não repudiados, sejam ajudados a sobreviver diante das dificuldades que enfrentam. Meus irmãos, vamos nos unir no bem. Aí sim, a nossa arma não é o revólver, não é a metralhadora. A nossa arma é a prática do bem. Essa é a arma que o Espiritismo, como doutrina, coloca nas nossas mãos. É a proposta de Jesus. Um abraço afetuoso a vocês, com a minha gratidão a Deus, a Jesus e aos benfeitores pela oportunidade de nos oferecer dois companheiros tão amigos que nos ajudam a construir o conhecimento diante dessa doutrina que, se nos consola, é porque nos esclarece e nos orienta os passos aqui na Terra. Muito obrigado.